Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e esse vídeo que é diferente. Ele é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que nós iremos trazer aqui para o canal mostrando a história de pessoas que moraram aqui no Canadá, mas que por algum motivo, por alguns motivos, elas decidiram voltar para o Brasil. E hoje a gente vai contar a história da Rafa, ela que morava aqui na cidade de Orwa, e ela vai nos contar quais foram os motivos que fizeram com que ela voltasse para o Brasil. Então vamos chamar a Rafa para conversar aqui com a gente. Olá, Rafa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Olá, boa noite, Lúcia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito E feliz de estar aqui, estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história com a sua audiência. perfeito. Então já vamos começar com a nossa primeira pergunta, que é que todo mundo quer saber, né? Por qual razão você saiu do Brasil e decidiu vir para o Canadá? Olha, então, assim, uma razão, uma das razões, né, foram mais de uma. Então, assim, uma delas foi a questão da imersão no inglês, né? Eu gostaria, sempre tive essa vontade de realmente ser fluente, e eu acredito que ser fluente é realmente imergir na língua, na cultura, no país. Então, esse foi um dos motivos. Um outro motivo foi que eu tinha acabado de me formar, então eu estava com muita insegurança profissional, né, no momento que o Brasil se encontrava há quase 20 anos atrás. Então, teve também esse ponto muito forte que eu decidi fazer um intercâmbio para o Canadá. Algo também que eu possa lembrar eu sempre ouvi aqui no Canadá, você poderia ter uma vida mais estável e uma vida mais confortável com uma idade mais curta do que é a nossa realidade do Brasil. Então, eu também fui à procura dessa estabilidade, né? Tanto profissional, financeira, emocional. Eu acho que sair de casa mesmo, da casa dos Sim. pais e ir para um outro país foi sempre um sonho meu. E eu vi a oportunidade e eu decidi e escolhi o Canadá por ser um país que eu tenho família no Canadá, então isso aí já me ajudou bastante no início, né? Que a gente sabe que o início não é fácil, Uhum. mas foram essas razões que me fizeram escolher ir para o Canadá. Uhum, perfeito. E qual que era a idade que você tinha? Qual que era a sua profissão? A sua família, se você tem filhos ou não? Porque eu acredito que muita gente Aham. que está nos ouvindo agora, eles tentam se identificar, né? Eles tentam ver qual que é a similaridade entre Isso. as histórias. Então conta para nós como que era a sua realidade no Brasil. Não. Eu tinha 22 anos, perto de fazer 23 quando eu decidi. Então, eu era solteira, sem filhos, sem namorado, sem noivo, sem marido, sem Sem nada. amarras, sem amarras. Sem nada me prendendo no momento. E eu falei, agora é a hora, né? E aí eu fui. Então, eu fui só com uma amiga minha, né? Nós fomos para fazer um intercâmbio em inglês, um ano de escola. Fiquei em casa de família, que era minha família, porque eu tenho algumas primas em Ottawa. Hoje, uma delas mora em Cambridge, perto de Toronto. É, não, não é Cambridge. Is it Cambridge? Eu não me lembro. Perto de Toronto. E aí eu escolhi porque isso barateou meus custos, né? Então eu fui com a escola, com a matrícula, tudo certinho, passagem de avião, isso já tem um custo bem grande. Como eu pude reduzir ficando na casa de familiares, eu fiquei, né? E aí, nesse primeiro ano, não conheci, eu reencontrei, né? O que é de fato o meu atual marido, o amor da minha vida, E né? você Nós foi já, encontrar o guerreiro no Canadá. para você ver, na verdade nós já se conhecíamos do Brasil, tá? Minha família já conhecia dele e fazíamos 10 anos que não nos víamos, porque ele migrou para o Canadá quando tinha entre 12 e 13 anos, e aí Uau. ficamos tem 10 anos sem nenhum contato praticamente, né? Naquela época não existia WhatsApp, era só MSN e e-mail, então não era uma prática tão comum como hoje em dia. E aí nós começamos a namorar e ficamos namorando, e eu aproveitei, passeamos, conheci o Canadá muito e tal.
E depois eu voltei, regressei ao Brasil, porque o visto expirou e eu tinha que Uhum. voltar, né? E aí voltei em 2006 para finalizar também minha pós-graduação. Eu sou formada em fonoaudiologia, sou fonoaudióloga no Brasil, tá? E sou pós-graduada em saúde pública. Então eu regressei para finalizar os meus estudos e ficou aquele pezinho no Canadá. Então daí é, decidimos, né, ficarmos juntos de verdade, casamos. Em 2008 eu regressei já como permanente residente, né, como imigrante Uhum. e fiquei desde 2008 e voltei em 2022, né? Então, Uhum. quase É, 17 anos. uhum. E como que era a sua realidade aqui no Canadá? Como que era a sua vida aqui no Canadá? Como você poderia descrever para as pessoas desde o momento que você retornou como residente permanente até o momento que você decidiu voltar para o Brasil? Ah, então, a minha vida no Canadá era uma vida muito massa, muito legal, confortável, tá? É, no momento que nós decidimos voltar, já era uma vida bem confortável, estabilizada, né? Porém, todo mundo sabe que, né, no início eu era estudante, e aí fui trabalhando, trabalhando, mas eu nunca me achava em algo que realmente eu falasse assim, nossa, é isso que eu quero fazer, sabe? E eu fiquei tentando. Então, assim, para mim foram várias tentativas, porém essas tentativas sempre positivas, trabalhos legais, conheci muita gente legal, né? E aprimorei também meu inglês, porque pude pôr em prática o que eu tinha aprendido, né, no intercâmbio. Então, assim, foi realmente um degrau, né? E anteriormente a decisão de volta, né? Eu trabalhava, no caso, eu trabalho ainda no governo federal do Canadá, no Ministério de Saúde Pública, né? Eu sou coordenadora da distribuição da logística da vacina no Canadá e decidimos começar o Plano Brasil. E Uhum. esse Plano Brasil começou com várias oportunidades que surgiram dentro do Canadá, tá? Nós começamos a mexer com real estate no Uhum. Canadá e isso nos proporcionou uma flexibilidade de começar a investir no Brasil. Uhum. É, você não pensou em nenhum momento investir no real estate no Canadá, e sim no Brasil. É, não pensamos, nós investimos, mas para uso próprio, né? Nós Uhum. investimos e fizemos alguns flips e a nossa última casa nós fizemos uma reforma muito bacana, desculpa, que nós transformamos esse bangalô em Canara em uma dupla moradia, né? Nós fizemos um Uhum. basement, uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, enorme, assim, quase ah, eu não sei em português, mas 1300 square feet, eu Uhum. não sei É, as medidas. uhum. É grande. E é grandinho. E aí nós fizemos a mesma coisa na parte de cima, nós morávamos em cima e embaixo com o nosso único tenant, que se tornou até nossa família, porque pessoas maravilhosas, né? Era uma família. E Uhum. nós fizemos esse tipo de investimento, ou seja, a gente acredita assim que tenha sido um investimento inteligente, e pois nós moramos quase 3 anos e nunca pagamos mortgage, né? O aluguel se pagava por si só, e aí decidimos, veio o Covid, isso fez com que a gente reforçasse a nossa vontade de voltar. Mas por que voltar para o Brasil, né? Poderia ter ido para outro país, sei lá. Eu acho Uhum. que uma das coisas que estava pegando, né? Nesse já 15 anos de casada que eu tenho, para 16, nós temos 2 filhos, um de 10, uma menina de 10 e um menino de 6. E assim, nós ficávamos sempre comparando a nossa infância com a infância dos nossos filhos. Uhum. E tanto eu como meu esposo, nós tivemos uma infância assim muito rica, né? Muito de ao ar livre, de praia. Eu sou de Pernambuco, original, então assim, era muita praia, era fazenda, era muita natureza e muita família ao redor. E isso nos gerou muitas memórias afetivas legais que temos até hoje.
E aí, como todos os anos a gente se esforçava e voltava ao Brasil, a gente sempre estava se reencontrando toda essa galera que a gente tinha deixado aqui, né, entre amigos e familiares, e a gente estava acompanhando que os nossos melhores amigos, nossos melhores primos das nossas mesmas idades já tinham filhos da mesma idade dos nossos, só que os nossos não tinham como ter essa conexão Com a morando no família. Canadá, Uhum. né? Por mais que meus pais, meus sogros, eles estivessem sempre por aí no Canadá, nos visitando, mas eu praticamente nunca tive visita de primo, de tio, de Uhum. tia. Eram pouquíssimas, porque as pessoas aqui no Brasil, elas ainda gostam muito de viajar ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Então Uhum. tem um mitozinho aí de não querer visitar o Canadá. Então a gente ficava sempre assim, naquele left out, sabe? Do ninho vazio de família. Em Uhum. Ottawa nós temos nossa família, né, que são primas, mas a gente estava falando de famílias que teriam, no caso, mesma Conexões, idade, né? É. mesma conexão e a mesma, é o mesmo, Tivesse a o mesma mesmo momento de rotina. vida. Exato, com filhos da mesma idade. Então a gente começou a analisar e foi engraçado porque nós fizemos todo esse plano assim há uns 3, 4 anos atrás e só divulgamos poucos meses de partir, né? Uhum. Quando já estavam Porque vendendo tudo. isso, todo mundo, como assim? Eu só fiquei sabendo nos 45 do segundo tempo. Isso, eu acho que você estava em Newfoundland, né? Aham, Com o primo Iago, né? Que mora lá. aham. Então, assim, realmente foi uma coisa, porque nós fizemos muito, assim, nós somos uma família cristã e fizemos muito com o direcionamento de Deus e fizemos com muita orientação e aceitação das nossas famílias, né? Nossos pais e as pessoas mais próximas realmente que estavam assim no momento ali com a gente. Então a gente fez tudo assim muito organizado, planejado, porque todo mundo sabe que no Brasil não é tão tranquilo, não é tão confortável como viver no Canadá por questões de segurança, eu diria mais, por questões de segurança, né? Uhum. E a política também é um pouco, né? Tem todos aqueles problemas, então assim poderia gerar algo traumático, né, na nossa família. Então a gente quis fazer uma coisa bem assertiva. Então para isso Uhum. foram muitos planejamentos, foram é, o lugar de morar, onde estar, para onde que ir, qual a época melhor. E assim, depois da pandemia, muita coisa começou a ficar clara para gente. E muita coisa começou a dar certo. As portas se Uhum. abrirem, oportunidades aparecendo. E assim, para a gente ficou muito claro que não era só o acaso, era realmente que nós deveríamos voltar, porque não só para o nosso benefício, né? A gente acredita que também pessoas que estão aqui do nosso convívio precisam da gente aqui nesse momento e não só falando de família, como de amigos também, queridos, né, que se tornam família, né? Sim. E aí nós decidimos, a pandemia, eu acho que ela veio assim para selar a nossa decisão. Uhum. E É como que você viu, fala, desculpa. Não, não, é que eu ia falar que, como muita gente acaba dizendo, as pessoas acabam saindo dos lugares onde elas estão, seja onde quer que for, buscando qualidade de vida. E muitas pessoas alegam que vir para o Canadá é o motivo pelo qual eles vão encontrar a qualidade de vida aqui. E o que que é qualidade de vida? Perceba que isso é algo muito individual. Né? Para Rafa, Aham. qualidade de vida é estar cercada com a família, pessoas que estão no mesmo momento de vida que ela, para trazer realmente Isso. esse contato da família com os filhos, para que os filhos tenham uma infância parecida com o que ela teve. E olha só que interessante, muitas pessoas vêm para cá também pensando nos filhos, pensando neles terem mais segurança, pensando na questão das escolas. Então, realmente é uma questão muito individual, né? Individual. Individual, eu diria. Então, é, é tão individual que não dá para comparar, tá? Exato. Porque assim, nossa volta, né? Nós planejamos de morar em João Pessoa, nós não somos da Paraíba, tá?
e resolvemos morar porque pesquisamos e queríamos uma cidade que fosse ainda pequena, mas que fosse capital e que tivesse praia, tinha que ter praia. Então, assim, a gente começou a pesquisar, né? As melhores cidades com qualidade de vida. Então, assim, a gente via, tem Curitiba, mas aí eu falei, nossa, nós não minha mãe vai ter que pegar avião de qualquer forma. Então, assim, né, João Pessoa é considerada a segunda capital com a melhor qualidade de vida do Brasil. É uma cidade pequena, bem interior, assim, é praiana, porém parece de interior, né? As pessoas se conhecem realmente, assim, filho de fulano, de cicrano, marido, esposa. É bem interessante isso, porque faz parte da minha infância. Eu nasci no Uhum. interior de Pernambuco, então tem uma característica bem de interior, de que as pessoas se conhecem pelo nome mesmo, assim, na escola, aqui todo mundo se conhece. Eu cheguei há pouco tempo, mas assim, é Rafa, chamar pelo nome, sabe? Saber da história, sentar. Eu acho que assim, a qualidade de vida pra gente, como família, melhorou 100%, Uhum. né? Uhum. Tirando essa questão de violência, que é uma coisa também curiosa a respeito de João Pessoa, que ainda é uma cidade, né, com a taxa de violência muito baixa, né? Uhum. Não temos ainda 1 milhão de habitantes, então isso facilita um pouco para quem mora aqui. E é uma cidade também com muitos aposentados. Uhum. Então, era o que nós, como família, estávamos procurando, algo Uhum. um pouco até parecido com Óroa. Eu ia te Porém, falar agora. Eu ia te falar, parece que você está descrevendo o Ouro. É uma cidade. exato. Mas é muito curioso, é bem parecido, ó, tão parecido com Óroa, que eu lembro quando nós chegamos e a gente vai muito à praia fazer caminhada. E A aí tem a diferença é que faixa de aqui não tem pedestre. praia, não é mesmo, minha gente? Venhamos e É, convenhamos. é. E as praias do Nordeste, assim, acho É, que né? vocês conhecem, né? Eu conheço João Sempre Pessoa. quentinha. Ah, que Aham, legal! Muito bom, muito conheço. bom. Uhum. Então, assim, essa questão da qualidade de vida, meus filhos puderam estar trazendo isso pra gente, porque como criança, a gente sabe que criança é ingênua, criança não tem maldade, elas falam a verdade. E uma coisa que foi muito importante na nossa transição é que nossas crianças, elas fossem incluídas em todo o projeto de mudança. Então, nós Uhum. conversávamos juntos, nós explicávamos, pedíamos a opinião, o que é que eles achavam, se eles estavam de acordo, se achavam que ia ser legal. Então, assim, eles também ficaram com muita vontade de fazer essa mudança, até porque eles conhecem já o Brasil, que nós trazíamos Sim, eles assim todos os anos, mas assim mudar é algo diferente, né? sim. Então, claro, eles sentiram, né, os amiguinhos, né, que já tinham, principalmente a minha de 10 anos, que é mais velha, né, o de 6 menos, mas assim, eles começaram a colocar pontos em João Pessoa que a gente adulto não percebia. Não. Uhum. Eu até ia te Aqui perguntar, desculpa, eu até ia te perguntar, e a questão da língua, eles falavam português? Que tem muitos filhos de brasileiros aqui, que nasceram no Canadá, que eles não falam português. Seus filhos falam português? sim, falam Ah, tá. português. Ah, tá. Foi Uhum. uma prioridade minha e eu, como fonoaudióloga, É. eu era primordial eles falarem português, até porque minha família não fala inglês, né? E Uhum. eu queria que eles mantivessem esse contato com a família, né? Então, assim, falar a língua foi primordial, continua sendo. Então, eles falam português, inglês e O foram francês. alfabetizados em francês, né? Uhum, perfeito. Então, assim, uma curiosidade é quando a gente atravessa a faixa de pedestre aqui, os carros param. Ah, E isso aham. foi bem legal. No dia que nós estávamos atravessando na orla, o meu mais novo, Lucas, ele falou: Mamãe, me senti no Canadá. Falei: Ué, por quê? À noite, nessa brisa, qual a Ai, correlação? Ele falou: Você não percebeu? O carro parou para a gente atravessar, mamãe. Eu falei: olha. Nossa, que bacana. Foi verdade, filha. Ele falou: Muito legal, mamãe. Então, assim, a gente consegue identificar muitas coisas positivas aqui em João Uhum. Pessoa, né? O pessoal bastante solícito, fala um bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Abre a porta, licença. Então, eu não conhecia João Pessoa, tá? Eu não conhecia, só visitei 2 vezes rapidamente. Então, assim, eu fiquei e fico muito grata por existir uma cidade assim no Brasil. Eu não sabia, porque vivi minha vida praticamente toda em Recife,
E assim, eu não sei, Recife eu não posso Que é uma comparar, é bem realidade bem, maior, que é uma realidade bem diferente, cada um por si, passa e, mais sabe, violência. então, mais violência. E eu não sabia que isso existia. E assim, a nossa qualidade de vida, né, surpreendentemente para alguns que ou não gostam do Brasil, ou veem o Brasil apenas com os olhos do lado Da sua ruim, realidade, da sua a realidade. Eu costumo minha dizer, a gente costuma minha, apenas olhar a nossa realidade isso, e não abrir os olhos para tentar entender realmente a necessidade do outro. Eu até postei uma frase, foi hoje uhum, mesmo, a gente costuma escutar os outros não entendendo as razões dele, mas buscando pontos para a gente responder. Né? Eu quero responder, eu quero colocar minha opinião. Mas não, talvez a é, prioridade dessa pessoa seja diferente da sua. Por isso que vocês têm questões diferentes, né? Então, assim, exato, escutar o outro é escutar o que a Rafa tá falando, mas tentar entender qual que era a realidade dela, né? Ela não saiu do Brasil com 35 anos, depois de uma carreira profissional já estabelecida, com 2 filhos, para ir para o Canadá. Não, uhum, ela fez o contrário. Ela foi primeiro no isso, Canadá, teve a carreira dela no Canadá, teve os filhos no Canadá, e então ela foi para o Brasil. São questões bem diferentes da realidade da maioria das pessoas que hoje das, pretendem vir aqui para o Canadá, né? Então tem esse ponto que é é, crucial da gente entender antes da é, gente julgar os motivos pelos quais o outro decidiu fazer exato. essa mudança. Exato. E nós escutamos, né, muitas críticas, claro, assim, né? Como você mesmo fala, as pessoas tendem a espelhar, né, a experiência do outro com a dela, mas na verdade você não pode fazer isso. E aí nós escutávamos, nossa, vocês são loucos, meu Deus, vocês cidadãos canadenses e vão deixar o país para ir para o Brasil, nossa, mas você vai esperar a política passar? Não vai?" Eu falei, gente, a gente tem que viver o hoje, né? O que faz a gente feliz, sem depender do externo, porque foi algo que motivou bastante a gente. Não, eu posso ser feliz em qualquer lugar do mundo, né? Contanto que eu esteja bem comigo mesmo, né? E com a minha família, né? Se estamos num lugar bacana, né? Se estamos seguros, se estamos nos sentindo é, unidos, confortáveis no local, se estamos sendo acolhidos, eu acho que não é o local que te faz feliz. Eu acho que independente, nós estávamos no Canadá e principalmente o meu esposo, ele tinha um vazio muito grande dessa história Brasil, por ele ter sido tirado muito cedo do Brasil. Então ele nunca soube o que que é viver no Brasil, né? Uhum. Então ele tinha isso com ele e isso magoava ele demais. E eu entrei no processo com ele, né? Eu não tinha tanta essa expectativa de volta, porque eu já tinha vivido até meus início dos 20, então eu sabia, eu estava legal, confortável, eu sentia muita saudade. Quem me conhece sabia e falava para mim: Rafa, vocês têm que voltar. Não tem como. Você tem que voltar, porque é até para ressignificar. Vocês têm que É, saber o que te motiva com essa volta. uhum. Não, é tão interessante ouvir o que você está dizendo, que para mim também é uma lição, né? Quantas pessoas que estão aqui no Canadá e que se sentem infelizes com a sua realidade, mas às vezes não conseguiram perceber o que está faltando, né? E um ponto interessante que você colocou é realmente a família, né? Às vezes É. aqui no Canadá, dependendo da realidade da pessoa, ela se sente muito isolada. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Apesar de eu não ter, só para colocar o contraponto aqui para o pessoal que está nos ouvindo, eu não tenho família aqui, não tenho nada. Eu não tenho, por exemplo, você tem primos aqui. Eu não tenho absolutamente ninguém, a não ser uma prima que mora lá no interior de Manitoba, que é muito longe de onde a Nossa. gente está. É muito, muito, muito longe mesmo. Só que é uma prima que eu sequer tinha contato no Brasil. A última vez que eu vi ela no Brasil, eu tinha 8 anos de idade, ou seja, a gente não tem, apesar de Hum, sermos parentes, a gente não tem conexão forte, isso, diferentemente de você, né? Que eu conheci o Iago lá em Newfoundland e ele vinha direto aqui para a Oro para visitar vocês, né? isso. Então, assim, vocês É. tinham uma certa conexão. Então, assim, perceba que os motivos que motivaram a Rafa a voltar para o Brasil talvez não seriam os mesmos motivos que me motivariam a sair do Canadá, por exemplo. Entende? Por isso que a gente sempre tenta colocar assim, qual que é a sua expectativa em relação ao Canadá?
né? Quais são os pontos que você acha que vão Exato, te preencher como ser humano aqui, né? Sempre escute o que a exato. Rafa está falando, mas ponderando, né, a realidade dela. E eu até Uhum. tenho algumas perguntas. Os seus filhos estão estudando em escola particular no Brasil? Sim, sim, Ah, estão. tá. Os dois. Perfeito. Que aqui eles estudavam na escola pública. Isso, francesa, católica francesa. Isso. Uhum, perfeito. E como que vocês se sentem em relação à segurança? Você vê desabrigados nas ruas? Como que isso é para você, agora que você estava aqui no Canadá e voltou para o Brasil? Tá. Então, gente, tô falando da minha realidade. Eu estou em João Pessoa, tá? Isso é um ponto também muito curioso a respeito de João Pessoa. Não, não vejo mendigo nas ruas. Não vejo sujeira nas ruas, tá? Esse é um ponto forte que me conforta demais. Eu não vejo sujeira nas ruas. Eu vejo todos os lugares, aquele saquinho do cocôzinho para o cachorro. Eu vejo várias pessoas andando com a sua sacolinha com cocô para casa, tá? Eu não vejo. Eu fui esses dias no centro da cidade e foi curioso. Nós estávamos até com visitas canadenses e eu fiquei. Será que nós estamos no centro? Porque eu ainda não conheço totalmente uma pessoa. E aí ela falou: Nossa, mas o GPS fala que aqui é o centro. Eu falei: Mas, gente, não tem ninguém assim, né? Nós Parece que você está tiramos descrevendo foto. Orwell. É, Não tem ninguém. às vezes eu fico me Ninguém. sentindo em hora, eu falo, gente, Aqui no sabe, tão centro. esquisito, isso é Brasil. Mas é claro, né? Também não posso ser assim. Eu tenho que sempre estar com o meu alerta ligado, porque, querendo ou não, nós sabemos que qualquer lugar do mundo sempre vai existir uma pessoa que pode quebrar a tua paz, né? Agora, eu particularmente não fico à procura dessa pessoa. Eu não sou uma pessoa que fica sempre no meu shoulder. Eu não sou uma pessoa que fica muito assim, esconde o celular, ai, assustada. Eu não sou assim, porque eu acredito, tá, gente, que isso atrai esse tipo de pessoa para você. Então, não é que eu seja relaxada, mas eu também não sou paranoica, como algumas pessoas que voltam ao Brasil ficam, né? Então, assim, eu não vejo mendigo, eu vejo bastante gente catador de lixo que faz reciclagem. Isso eu vejo bastante. Praticamente em todo condomínio tem um senhorzinho ou uma senhorinha que vem e tá catando o lixo para levar para ganhar dinheiro, tá? Eu Uhum, vejo isso e vejo que as pessoas do condomínio ajudam nós aqui quando tem resto de comida, por exemplo, nós não misturamos com o lixo, nós colocamos em um compartimento separado, porque se for algo que eles possam reaproveitar, não tá misturado, tá, gente, com lixo. Então, assim, é uma preocupação muito do condomínio que eu moro, particularmente, de estar uhum, fazendo isso, porque essas pessoas catadoras ela já tem um certo grau de amizade até com os porteiros e com as pessoas do condomínio. Então, assim, uhum, vidro que quebra tem que ser posto numa caixa, tem que ser escrito vidro, bem parecido com o que a gente faz aí em Ottawa, uhum, tá? uhum, Então, isso me alegra bastante, me dá um conforto e alegria, porque meus filhos podem também continuar nessa cultura que nós temos aí. Eu também não queria inserir meus filhos numa cultura totalmente diferente, ou uma cultura mais relax, que não dá bom dia, boa sim, tarde, boa noite, licença, por, por, por a gente saber como brasileiro, isso não é tão rico como que é no canadense, tá, gente? uhum, Então, assim, eu vejo o hábito maior aqui em João Pessoa, comparando com outras uhum, cidades do Brasil que eu conheço. uhum, Então, isso me deixa feliz. Com a minha realidade, hoje, me deixa bastante feliz e eu creio que a nossa qualidade de vida melhorou, não só por ter o sol, né, o ano. isso aí. Nós estamos aqui há 6 meses, estamos aqui Aham, há 6 meses, então, assim, é muita praia, é muito sol, é muito passeio, é muito rio também, é muito passeio de lancha, é muito. Então, assim, é uma infinidade de coisas que meus filhos nunca, assim, viveram muito pouco, porque o verão do Canadá é curto, e que agora estão conhecendo esse mundo mais diferente. livre, Uhum, diferente. Eu uhum. vejo isso de diferença. E você falou que vocês estão morando num condomínio. Por acaso, é um condomínio fechado ou é um condomínio de prédio?
E nós estamos temporariamente no condomínio de prédio. E tem Uhum. toda uma área de lazer, tá? Que muita gente deve saber, né? Esses condomínios de prédio ou fechado que seja, ele sempre tem piscina, quadra, espaço gourmet, salão de festa, de jogos, tudo uma estrutura muito bacana. Então, assim, meus filhos, eles estão, assim, vivendo descalços, tá? Então, eles descem e aí tem uma galera que já são amiguinhos e fica jogando bola. O meu pequeno é louco por futebol, então se puder ele mora na quadra e dorme em casa só. Então assim, esse social dos meus filhos, eu vejo uma diferença assim 100%, Uhum. Uhum. porque o social do Canadá, mesmo tendo várias amigas no Canadá com filhos pequenos, não tínhamos esse convívio com pessoas, tá, gente? Não Uhum. tínhamos. E meus filhos não tinham esse convívio com outras crianças da mesma idade. Era Uhum. sempre playdate, o horário, o dia, o tempo. E eu acho que, assim, eu não fui criada assim, não critico, cada cultura é uma, eu não fui criada assim. Eu fui criada muito de jogar vôlei na rua, brincar de queimado na rua, de pular elástico. Então, era muito de ter as amizades da rua ali, sabe? Sim. Então, isso para mim, eu acho muito rico, principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia. Eu prefiro, porque isso meus filhos estando brincando, né, de futebol, de pique-esconde, de E não barra-bandeira, jogando do que quer que videogame. seja, Aham. não jogando videogame, nem celular, nem TikTok, nessas coisinhas que assim a gente vê em cada dia mais acelerado nas nossas crianças. Então isso também me alegra bastante nesse ponto. Uhum. Então, vem aí uma pergunta que talvez seja polêmica. Vamos lá. Você contou toda a sua história, né, dos motivos pelos quais você veio aqui para o Canadá, depois contou todos os motivos pelos quais você decidiu voltar para o Brasil. Você está Uhum. feliz no Brasil, mas em algum momento você pensa, talvez lá no futuro, em voltar para o Canadá, uma vez que vocês já passaram dessa fase de residência permanente, hoje vocês já possuem a cidadania canadense. Você pensa em algum momento lá no futuro voltar aqui para o Canadá? Sim, nós pensamos, tá? Lúcia e todos vocês. Nós pensamos, porém, é um pensamento em um futuro, não tão próximo. Se a depender de mim, do meu esposo, nós pensaríamos em voltar quando as crianças iniciarem o high school, né? Porque eu vejo uma diferença muito grande. Você perguntou sobre escola e assim, eu ainda vejo o Brasil como muito conteudista, né? E Uhum, assim, eu acho que nossas crianças assim aprendendo de uma forma mais leve com as suas experiências, eu acho mais bacana. Então eu gosto muito dessa dinâmica do Canadá, tá? Então assim, nós pensamos de repente quando for fazer high school, né, para que eles possam voltar às suas origens, à sua cultura, eles também têm essa vontade também de repente de voltar para estudar uma universidade, né? Então assim nós temos essa cabeça aberta, eu acho que a vida, eu e meu marido, nós somos bem assim, aventureiros, sabe? Nós já nos mudamos bastante, e a gente pensa assim, estamos bem aqui, estávamos bem uhum, no Canadá, porém uhum, faltava uma parte muito essencial que para mim era essencial, que era a família, né? uhum. E agora nós estamos aqui perto da família. De repente, mais à frente, vem a faltar algo que não é estar perto da família, né? Sim, E eu acho que a oportunidade que nós temos do ir e vir, sim, né? Dupla cidadania que tanto eu, meu esposo, meus filhos têm, que são canadenses, eu acho que isso nos deixa tranquilo. sim, Então é aquela exato. questão, viemos, mas se chegar a algum ponto que estamos enfadados ou procurando outro tipo de investimento, eu e o meu esposo, por sermos investidores, nós não temos essa cabeça fechada, não. Canadá é minha segunda casa, sempre vai ser, amo o meu país, mas a hora agora é de estar no Aqui. Brasil.
E eu até quero citar uma questão aqui para quem está nos ouvindo, para ilustrar um pouco da realidade da Rafa. Perceba, não foi o inglês. A Rafa ela é fluente em inglês e português. Você fala francês, Rafa? Falo, mas não sou fluente, sou Não, intermediária. mas pois é, e ela inclusive, ela trabalha para o governo aqui do Canadá, ou seja, por questões profissionais também, não foi um pormenor. Então, assim, perceba que todas as questões que estão em dúvida para a maioria das pessoas que estão pensando em chegar aqui no Canadá, não foram essas que fizeram com que a Rafa hoje voltasse para o Brasil. Não foi isso. Não foi, talvez, o frio foi, Rafa, em algum momento, talvez? O Em frio partes. também, em partes, mas eu não diria que foi O estopim. o frio. Não, não, É. não. O frio ninguém gosta. Eu não gosto muito, não. Mas não foi. Aqui a gente até brinca que a gente embrace, né, o weather. A gente É, tenta abraçar o inverno, porque se você não abraçar o inverno, é realmente você vai ficar verdade. depressiva, sua vida não vai ser da forma como você imagina. Então, querendo ou não, a gente tem que abraçar o inverno de um jeito É ou de verdade. outro, né? Fazer os esportes de Concordo. inverno, senão a gente acaba realmente ficando para baixo. Mas É perceba, boa verdade. parte das pessoas acabam muitas vezes desistindo por causa do inglês, ou talvez por causa da carreira profissional, e essa não foi a realidade da Rafa, não foi a realidade do Uhum. marido, que inclusive, estou a saber que Rafa, ela tem um empreendimento também no Brasil. Conta pra gente um pouquinho mais. Hoje você trabalha com real estate, que é o mercado imobiliário ali do Brasil. Você acha vantajoso? Como é que é, né? Para os Uhum. investidores que estão aí nos ouvindo. Ah, legal. Eu fiz o curso de real estate estando no Canadá, mas a credenciação da Paraíba no Brasil. E Uhum, quando nós chegamos aqui na Paraíba, eu já recebi do Cresce, né, a minha credencial, e eu já iniciei o trabalho como corretora de imóveis, né? uhum, E eu iniciei porque foi curioso que nós começamos a investir em Pernambuco e mudamos para investir na Paraíba no mercado imobiliário de flats, tá, gente? E meu marido falou assim, Rafa, eu acho que seria legal, de repente, se eu ficar mais nessa parte de investimento, de construção, e você ser corretora, porque você gosta de se comunicar, é fácil para fazer networking, e eu acho que vai surgir várias pessoas até de lá do Canadá querendo investir aqui para rentabilizar. E até muitas pessoas pensarem na sua aposentadoria, né? Então, eu fiz o curso e comecei a me comunicar com o pessoal da imobiliária na praia, que é a imobiliária que eu sou parceira hoje, né? E assim, cheguei aqui em João Pessoa, fui super bem acolhida e nós trabalhamos desde que eu cheguei, né? Estamos juntos até hoje. E assim, nós fazemos essa parte, né? Principalmente para o investidor que está aí. Então, eu facilito essa essa ponte Brasil-Canadá para quem quer investir em João Pessoa. Muitas pessoas do Canadá e de Ottawa começaram a me contactar. procurar porque queriam saber como que eu fiz, o que foi que eu fiz, porque tá vendo assim que tá sendo bom, que tá dando certo, e isso é legal. Porque eu Uhum, acho que assim, o que acontece de bom contigo, eu acho que a gente tem que compartilhar. E se uhum. eu conseguir atingir uma pessoa que venha a investir, porque é um investimento para ela, né? Algo que está sendo bom para mim, eu sei que vai ser bom para ela. Então, Uhum. assim, eu tenho o maior prazer. Então, já Então, tenho deixa clientes. eu te fazer uma pergunta, né? Ah, Mais ou menos, né? Aquela pergunta dos interessados, mais ou menos. Quanto que custaria um flat aí em João Pessoa? Cidade litorânea, praia, turística, isso. talvez até para montar um Airbnb, não sei se é possível. Sim, claro. Então, João Pessoa está crescendo e o mercado de flat está assim, ó, crescendo, Skyrocketing. mas ainda tem espaço, tá? Então, Uhum, assim, não é algo que vai saturar aqui nos próximos 10, 15 anos. Eu ainda não acredito, tá? Porque João Pessoa ainda é uma cidade muito horizontal, uhum. muitas casas, e muita gente não quer vender as casas, gente, para que a gente possa construir. Eles não querem vender. Então, assim, um flat na beira-mar, digamos, eu até fiz uma live ontem falando sobre um exemplo de um deles. Na beira-mar do Bessa, por exemplo, que é um bairro muito legal de praia, né? Ele
a gente encontra na faixa de uns 250 a 300 mil reais. Ui, que até caiu meu lápis. Eu ia fazer as contas, menina. Você achou tão bom, porque quando você pensa em dólar, você divide esse valor, né? Dá menos de. Não, só para ilustrar o cenário. Dá Isso, de menos 100 mil 100 mil dólares, que é dólares. mais ou menos aproximadamente o valor que eu estava pensando em dar de down payment para comprar uma Uau, casa aqui no Canadá. Aham. Um uau. pouquinho menos, né? Se a gente for colocar, Uhum, pensa aí, 300 mil reais isso, dividido por 4, exato. né? Então, Caramba. assim, é nessa base. Eu tenho outros também que são mais em conta, tá? Então, assim, tem de 150 mil, 190, tem um agora que nós estamos pré-lançando. Então, assim, o interessante de repente, me contactar é que eu tenho acesso a muitas construtoras aqui na cidade, tá? A imobiliária da gente é uma imobiliária muito bem conceituada em João Pessoa e nós temos uma relação de networking com os construtores muito bom, tá? Então, Uhum. assim, nós ficamos sabendo dessas notícias privilegiadas que a gente chama de tabela T0, que é a tabela de pré-investidor, a 00. Então, o que é interessante, eu passo para os meus clientes, amigos e familiares essa tabela. Então, você compra numa tabela com um preço na planta, que é ainda um preço bem acessível, Melhor. Uhum. e que você sabe que daqui, quando esse empreendimento for entregue, 2, 3 anos, ele já vai ter valorizado. Então, assim, Uhum. é um tipo de investimento seguro hoje em dia, né, no mercado imobiliário. Uhum. Tô só E fazendo as contas aqui. depois nós podemos conversar em offline, quem sabe, porque é algo interessante. Então, nós estamos aqui, por isso que eu falo, penso em voltar ao Canadá? Penso, mas assim, por enquanto as coisas têm, graças a Deus, têm sido tão Positivas. Uhum. promissórias, tão positivas, e eu vejo isso, principalmente por nós estarmos no mercado imobiliário, eu vejo isso se expandindo de uma forma agressiva, eu vejo isso também se expandindo e valorizando o trabalho de todo mundo. Não é uma coisa que você pensa, tem muito corretor, tem muito construtor, 1%. Não, tem trabalho para todo mundo. Eu não vejo esse Uhum. aí, Competitividade. uma competitividade assim louca, desesperada. Pode até Uhum. existir, mas aí, de novo, não é a minha realidade, até porque eu Uhum. não trabalho dessa forma. E assim, estou gostando muito, né? Quando sempre trabalhei com venda, eu acho que sempre foi o meu forte. No Canadá também nós temos uma empresa de mudança. E eu Uhum. sempre gostei de lidar com o público, de fazer propaganda, marketing. E eu estou me achando nesse caminho. Boa. E eu até vou deixar aqui para vocês os contatos da Rafa, até dessa empresa de mudança que eu nem sabia, Rafa. Eu vou Aí deixar, disse, aí eu vou deixar o contato da empresa de mudança aqui para vocês. Vou deixar o contato da Rafa também, se porventura você pensa em investir no mercado imobiliário ali de João Pessoa, pode ser que a Rafa tenha a solução para você. E eu quero te fazer uma última pergunta aí, Rafa, a última pergunta. Você que viveu nesses dois universos, né, nesses dois mundos, tanto do Canadá quanto no Brasil. Tem muitas pessoas que ainda estão no Brasil querendo vir aqui para o Canadá. Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? olha, eu acho que primordial seria o planejamento, tá? Porque eu acho que você se planejar, você saber um pouco, conhecer da cultura antes de você ir, ou até conversar com pessoas que já moraram, ou que já viajaram, ou que conhecem, é legal também, porque eu acho que você mudar com um planejamento e sem uma expectativa é bem mais tranquilo de você aceitar se algo no caminho der errado, tá? Eu acho que as pessoas ainda tendem a enxergar a mudança para o exterior como algo mágico, né? Então eu vejo aqui muita gente falando assim: meu Deus, todo mundo quer ir para o Canadá, você voltou. E aí eu não entro muito nesse debate, porque como a gente já falou, é algo pessoal, né? Eu não estou aqui para
promover mudanças, nem de ida, nem de vinda, eu acho que isso é individual. Se a pessoa me procura querendo ir, eu dou maior força, eu ajudo no que for preciso, eu envio ela para você aí, para conversar com você sobre documentação. Mas, assim, se quiser vir também... E nós já tivemos, assim, o que é interessante é que, tipo, assim, pessoas que conseguem impactar as outras tem uma diferença. E eu sinto isso dentro de mim, assim, que graças a Deus, as pessoas que eu tenho contato, é como se eu tivesse essa pontinha mágica dentro de mim, que eu consigo impactar as pessoas de forma positiva e que elas se espelham um pouco na minha vida e até pensam. Então, assim, é interessante que pessoas que nunca pensaram nem cogitaram em voltar ao Brasil estão contactando a mim, a meu esposo, e fazendo perguntas bem diferentes, né? Então, assim... É que a gente nunca sabe onde que aperta o calo de cada um, né? Então, isso que é importante. Às vezes a pessoa nem tá mais feliz aqui no Canadá, como você falou, você morou 15 anos aqui? Quantos anos você morou aqui? 17, 17 anos morando aqui no Canadá. Às vezes, as motivações que te trouxeram até aqui, hoje já não fazem mais sentido. 17 anos é muita coisa. É muita coisa. E assim, o mundo é tão grande para a gente criar raízes em um só lugar, né? Conforme a gente vai passando o tempo, tantas outras oportunidades vão surgindo, né? Então... Por isso que eu quis, quando eu fiquei sabendo da tua história, né? Inclusive nem consegui na sua festa de despedida, eu falei assim, poxa, olha só, tem tantas pessoas querendo vir e tem algumas pessoas querendo voltar, né? E eu queria entender um pouquinho mais dessa sua motivação. E eu acho que ela é extremamente válida para quem está nos ouvindo e para quem está pensando em planejar essa vinda. Assim como você falou, tem muita gente com um olhar mágico, às vezes até fantasioso, em relação à realidade no Canadá. E ver que tem pessoas que também estão voltando, isso já levanta red flag. Será que o movimento que eu estou fazendo de mudança, ele é exatamente o que eu quero fazer da minha vida realmente? Então, tá aí. Como a gente fala aqui no Canadá, é food for thoughts, né? Pensamento aí só para... Eu trouxe realmente a Rafa aqui para a gente refletir, né? Que sempre tem o outro lado. Independentemente da realidade que você está vivendo, sempre tem o outro lado, né? E é legal, eu agradeço, fico bem lisonjeada e que, né, se alguém quiser conversar comigo também, pode ficar à vontade de deixar o meu Instagram, o meu WhatsApp, tipo, para as pessoas, porque eu acho que assim, Lúcia, no final do dia, se você estiver fazendo bem, você estiver bem com você, eu acho que não é bem o local que você está, eu acho que você tem a capacidade de ser feliz onde você estiver, se você estiver bem com você mesma, sabe? Então, as pessoas têm que começar a ouvir, como você falou, o outro, sem criar expectativa, trazendo para a vida dela, ouvindo realmente a experiência do outro, porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós temos a tendência de olhar o lado negativo das coisas e tipo assim, nossa, voltou para o Brasil, tá vendo, nem deu certo, já voltou para o Canadá. E não vai dar certo. Então, quando, na verdade, foi justamente o contrário. O contrário, né? Deu super certo no Canadá. Emprego público, falando 3 idiomas, os filhos falando 3 idiomas, muito bem estabelecidas, com imóveis importantes aqui no Canadá, morando numa região interessante, morando na capital do Canadá. Não é que deu certo, muito pelo contrário. Aliás, não é que deu errado, muito pelo contrário, deu certo. Deu tão certo que vocês decidiram voltar para o Brasil e tentar uma nova história. Exatamente. E com essa mesma energia e positividade que vai dar certo e já está dando. Então, é bem gratificante. Perfeito, eu queria te agradecer, eu que te agradeço, né, por você abrir a sua história aqui para nós, que não é todo mundo que acaba falando sobre isso, né, as pessoas que voltaram, geralmente a história delas não é contada, então eu gostaria de te agradecer por você ter aberto o seu coração, né, e ter contado tudo isso para nós. Eu desejo muito sucesso mesmo. Eu vou deixar os contatos da Rafa aqui na descrição do vídeo, se porventura vocês quiserem entrar em contato com ela. Muito obrigada, eu que agradeço, e obrigada, e desejo tudo de bom, e que você venha me visitar aqui em João Pessoa. Opa! O convite está feito, eu te aguardo aqui, tá bom?
Perfeito. E é isso, pessoal. Essa é a história da Rafa, da família da Rafa, que decidiu sair aqui do Canadá e tentar escrever uma nova história no Brasil. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no perfil, também se inscreva por aqui. Tem um sininho aqui embaixo. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!